Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Debate na Veia. E hoje vamos falar sobre um dos clássicos mais incríveis que movimentam aí o nosso futebol brasileiro, que é o jogo entre Botafogo e Vasco, que aconteceu aí pela 10ª rodada do Brasileirão. E aí foi um jogo muito movimentado, com 5 gols, super equilibrado, com chance para os dois lados. Nós tivemos um vencedor, que foi o Vasco. Então hoje comigo aqui está o Gilva Júnior, Nestor Arens e o Victor Silva. Vamos falar aí sobre como foi a partida, óbvio, mas os destaques positivos e os negativos para cada time. Então, começando com o Gilvan, eu sei que o placar foi 3-2, mas de praxe, eu já queria relembrar isso, que nunca sou eu quem conta como foi a partida. O Gilvan vai falar pra gente como foi o jogo, quem marcou cada gol. É contigo, Gilvan, fala aí pra gente como foi a partida. Muito boa noite a todos. Então, foi um clássico, acho que acima da média. Na verdade, eu acho que os torcedores não esperavam muito das equipes. Acho que apesar de o Vasco estar vindo de uma crescente, é notório que a equipe oscile por falta de opções. Na própria última rodada, deixou o Benítez de fora, poupando, para que ele pudesse estar bem para o clássico. Gostei bastante da partida. No primeiro tempo, o Vasco teve um gol ali anulado com o Thales Magno. Logo após, Igor fez o gol. E o Vasco se mostrou melhor no primeiro tempo. Propôs o jogo dentro das suas possibilidades, sempre buscando o gol. Já o Botafogo acho que deixou um pouco a desejar. Acho que sentiu falta de algumas peças na primeira etapa. O Calu, que apesar de ter recém-chegado, acho que ele já é peça fundamental nessa equipe. E aí, para a segunda etapa, Autuori deve ter percebido e trocou, botou o Calu. Agora eu achei que ele errou ao tirar o Marcelo Benevenuto, se não me falha a memória, que joga um zagueiro jovem, bastante consistente, uma das revelações da equipe do Botafogo. E a segunda etapa foi totalmente aberta. O Botafogo, com as mudanças, melhorou o jogo, buscou mais, é tanto que chegou aos gols com Matheus Babi. O Vasco também tem seu artilheiro Alicano em belíssima fase, como eu já tinha falado em outras oportunidades. Acho que, apesar da vitória, o torcedor vascaíno tem que olhar para a equipe no geral e perceber que o jogo passa muito por Benítez e Cano. Então, até que ponto isso pode influenciar para outros resultados, quando não tiver esses jogadores? Mas, de princípio, gostei bastante da equipe. Queria destacar o Matheus Babi, um jovem revelação aí do Botafogo. Fez 2 gols, teve a chance de fazer o terceiro, se não fosse Fernando Miguel. Jogou muito. E, infelizmente, é um daqueles casos de jogadores que aparecem. Infelizmente, eu acho que não dura muito no futebol brasileiro. Vem se mostrando um bom jogador. E deve ser mais um daqueles que jogam 6 meses bem aqui, faz gols. E logo após é vendido para alguma equipe de fora, se a gente olhar a situação econômica do Botafogo. Mas o jogo foi bastante movimentado, foi o melhor jogo da rodada, na minha visão. Aí, então, essa foi um panorama. Óbvio que o confronto, que teve mais de 90 minutos, aí contando com os acréscimos, ele foi muito pegado, ele foi muito movimentado. Ambas as equipes tiveram excelentes jogadas, excelentes chances. E aí, agora a gente vai falar então sobre como vieram cada uma, né? Então, começando aí com o Botafogo, que contou com a excelente participação de Matheus Babi, que já estava mostrando aí um ótimo desempenho nos demais jogos do Brasileirão. Eu queria perguntar para o Nestor como ele viu aí a equipe do Botafogo, quem se destacou positivamente, quem se destacou negativamente. Se tu pudesse escolher, inclusive, o melhor jogador do Botafogo nessa partida, queria que tu destacasse quem. E fala mais sobre como foi hoje o desempenho do Botafogo dentro de campo. Bom, boa noite a todos. Então, o Botafogo, em relação ao último jogo, que foi o empate contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, teve 2 mudanças na escalação, que foi a volta do Honda, ele voltou para ser e ocupou o lugar do Luiz Otávio, né? Que o Honda, obviamente, é o titular da posição, e o Calu, que foi pegar seu diploma, se formar
na França em administração, ele estava fora não poderia começar a partida, porque até ontem ele estava na França, chegou hoje por volta do meio-dia no Rio de Janeiro e jogou o Juan, que é um jovem da base do Botafogo de 20 anos, que vem entrando bem no segundo tempo durante os jogos. Essas foram as duas mudanças do time. E o Botafogo, até o gol do Ribamar, que foi uma falha terrível tanto do Kevin quanto do Marcelo Benevenuto, que é um grande zagueiro do Botafogo, mas falhou feio no gol. O Botafogo estava jogando bem, o Vasco teve chances também, tanto que teve um gol anulado do Thales Magno, só que o Botafogo estava bem, o Fernando Miguel fez uma linda defesa num chute do Vitor Luiz, lateral esquerdo, uma linda defesa. Teve outro lance que foi um bate-rebate maluco dentro da área, que quase saiu o gol, só que aí o Botafogo caiu muito, sentiu realmente o baque do gol, e baixou o nível no primeiro tempo, baixou bastante, ficou mais tranquilo. Não conseguia mais atacar. O Vasco não foi tão incisivo assim depois que fez o gol. Mas passou a ter o controle do jogo mesmo. E o Autuori fez uma coisa que deixou muita gente com ponto de interrogação na cabeça, assim, como a gente pode dizer, porque ele, com 42 minutos do primeiro tempo, ele tirou o Honda e o Caio Alexandre, que são os dois. O Honda tá jogando de volante, então é a dupla de volante do Botafogo que tá jogando de titular constantemente, que o Honda talvez estava realmente abaixo da média, mas o Caio Alexandre, não, na minha opinião, eu não vi dessa forma, e tirou os 42 do primeiro tempo para colocar o Luiz Otávio, que ainda não agregou em nada para o Botafogo, e o Renteria, que fez sua estreia no último jogo, e é um jogador forte, tem pegada na marcação, mas ninguém entendeu por que o Autuori fez isso aos 42 do primeiro tempo. Enfim, como se não bastasse isso, o Botafogo foi para o intervalo perdendo e terminou o primeiro tempo jogando mal. No intervalo, o Autuori mudou a formação dos três zagueiros tradicionais, de Marcelo, Canu e Foster, tirou o Marcelo, que foi o que falhou no gol, e colocou o Calu. Calu, que, como eu já havia falado, veio para o jogo na correria, pediu para jogar, fez o teste para Covid, deu negativo e conseguiu ir para o banco nessa partida, e foi importante para o segundo tempo. Tanto que no início do segundo tempo, desde o primeiro minuto do segundo tempo, o Botafogo já começou em cima do Vasco, a postura mudou, e a torcida que estava meio na expectativa, pô, o Autuori tá maluco, começou a acreditar no que ele tinha proposto, porque o time voltou realmente melhor, saiu do 3-5-2 e veio para o 4-3-3, né? Já que tirou um zagueiro e botou um atacante. E a partir disso, no início do segundo tempo, com 4 minutos, o Matheus Babi fez um belo chute de fora da área, que talvez fosse um chute defensável para o Fernando Miguel, mas foi um belo chute do Matheus Babi, numa jogada do Bruno Nazário. E o Botafogo continuou em cima. Aí era o melhor momento do Botafogo no jogo. Era o momento que, se o Botafogo quisesse ganhar o jogo, era aí, nesse momento, nesse instante, porque o Vasco não conseguia passar do meio-campo. Os volantes do Vasco, tanto o Marco Júnior como o Felipe Baixo, estavam dando muito espaço para o Botafogo jogar. Então teve um 3-2 que o Matheus Babi errou o contra-ataque, que dava para o Botafogo ter a virada. E o Botafogo, mais uma vez, estava bem, mas aí não conseguiu fazer o gol. Com isso, o Vasco equilibrou o jogo, passou a criar chances, o jogo passou a ficar equilibrado no segundo tempo e foi extremamente eficiente. Tem um atacante que impressionante a média de gols do Cano, uma linda bola do Benítez por trás do Rafael Foster, que foi uma das grandes críticas da torcida. Por que tirou o Rafael Foster? Por que tirou o Marcelo e não tirou o Rafael Foster? Que o Marcelo já é um cara que tem muito mais credibilidade no time, e o Cano foi lá, perdeu a primeira, o Cavalieri salvou, mas de novo ele não perde, fez 2-1 e na saída de bola, 2 minutos depois, o Igor, que pediu para não ser mais chamado de Catatá, o jogador do Madureira, fez um belo gol também, que uma bola muito bem chutada, pegou no lado da rede e fez 3-1 pro Vasco. E aí, pô, o Botafogo, obviamente, se tinha sentido no primeiro tempo um gol e sentir dois assim em seguida, baixou de novo o nível, com 30 minutos tendo que buscar o empate, perdendo de 2 gols, e aí foi aos poucos crescendo, porque além disso, o Autuori, com 10 minutos do segundo tempo, fez as 2 últimas substituições, né? Já tinha feito, que tinha sido o Pedro Raul, tinha entrado o Pedro Raul, e com isso o Matheus Babi passou a jogar mais fora da área e tinha colocado também ou tinha trocado de lateral, trocou o Kevin e botou o Barrandegui. E aí
O Matheus Babi passou a puxar muito o time. O Matheus Babi e o Calu eram os que mais produziam ofensivamente o Botafogo, tentavam criar alguma coisa, e o Calu numa linda jogada pelo lado direito, nas costas. Puta, não acredito. Problemas técnicos aqui, mas tudo bem. Aí depois o Nestor ele continua a análise dele sobre o Botafogo. Agora a gente vai com o Victor enquanto ele não volta aqui, depois ele dá um alô pra gente. Victor, conta pra gente como foi aí a equipe do Vasco hoje, os destaques, também mais sobre uma análise mesmo, que nem o Nestor estava fazendo. É óbvio, se tu pudesse escolher aí o melhor jogador da partida, quem foi hoje? Boa noite para todos. Eu acho que clássico é clássico, né? Tem aquele jogo que é um jogo que você pode esperar de tudo, às vezes você não pode esperar de nada. Pode ser um jogo de 0-0, um 4-4, um 2-2. Então é aquele jogo que você espera de tudo, né? Então não tem aquilo de se o time tá mal ou bem. Eu acho que vale num clássico é aquele momento, entendeu? É como muitas pessoas falam, que não se joga, se ganha, né? Clássico, né? Mas eu acho que o Vasco foi para o jogo com muitos desfalques. Eu contei aqui, foram 6 desfalques. Juninho, Andrei e Vinícius. Esses 3 machucados, 2 com Covid ainda, de isolados, que são o Parede e o Lucão, e o Bruno Gomes, que foi suspenso na outra rodada, né, com aquele tapão que ele deu no finalzinho de jogo. Então o Vasco veio bem mexido para esse jogo e o Ramon teve que se organizar com o que teve, né? O que tinha, na verdade, né? E eu acho que nesse jogo aí que o Bastos finalmente poderia entrar, né? Porque os outros jogos, a presença dele não estava sendo justificada. Claro que estava fazendo gols e tudo mais, mas não estava sendo justificada, porque é um atleta que não agrega muito. Os passes deles são passes assim que coisas que não pode errar, passes que você fundamentais de construção de jogo. Às vezes ele tá pegando a bola da zaga e ele erra muitos passes assim pertos. Então é complicado você manter um jogador assim que erra muito, entendeu? Claro que ele justifica nos gols, tem um faro enorme, muito grande. E hoje também marcou a volta da zaga titular, né? Que foi o Graça e foi o Leandro Castan, né? Partida muito segura dos dois, né? Como sempre, o Graça tem crescido muito, assim como o Miranda também, que entrou no segundo tempo. Então, da zaga, o Vasco está muito bem servido, assim como da base também, né? Da lateral, o Henrique parece que renasceu, parece que é outro jogador. O Henrique foi o melhor, tirando gols e tudo. Então fez uma bela partida o Henrique, se defendendo, porque o foco dele sempre foi a defesa. Mas ele queria adiantar e tudo mais. Mas agora que ele está se tornando como um terceiro zagueiro na parte defensiva, então ele está começando a render muito mais, porque é onde ele rende de verdade, né? E o pessoal nas redes sociais estava muito, muito, muito assim revoltado com a escalação do Ribamar, né? Porque ninguém falou, Ribamar, cara. Como assim Ribamar? Tem o Catatal, tem vários outros jogadores para jogarem. E ele coloca o Ribamar. Ao meu ver, a escolha foi muito acertada, entendeu? Porque o Ribamar, apesar dele não ser aquele jogador assim de tipo Cano, ele é um jogador que tem muita presença física, ele tem muita velocidade. Então, ele agrega muito ali no contra-ataque. Claro que se você tiver o Cano e o Ribamar ali, você vai querer a bola pro Cano, né? Mas o Ribamar acrescenta também, é bom você ter um jogador assim no elenco que pode entrar. Claro que vai falhar, assim como todos os jogadores, mas é muito bom você ter um jogador com essas características no elenco. E também queria destacar também a partida do Thales, né? O Thales, depois da lesão, ele não tinha se encontrado ainda, né? E conforme as partidas foram acontecendo, você vê uma evolução nítida nele, né? Todo jogo ele vem pegando mais confiança, vem se sentindo melhor. E nessa partida aí, contra o Fluminense também, ele já tinha jogado muito bem. E hoje, contra o Botafogo, jogou muito bem. Então é um jogador assim com potencial muito, muito alto mesmo.
e o Vasco vai usar como peça de venda, né? Porque o Vasco ainda está com o mercado aberto para o jogador, até porque o Vasco tem ele, o Benítez, né? O Benítez, isso aí talvez seja o essencial do time, né? Junto com o Cano, são duas contratações que você para e pensa assim, meu Deus, que achados. Porque são dois jogadores assim de nível muito alto. Então, eles acrescentam demais. O Cano, poxa, o Cano é uma bola praticamente para ele acertar. E você vê o quão preciso o Vasco se mexeu nessas negociações, né? Porque o Benítez fez umas grandes temporadas com o Independente, mas estava em baixa lá, e o Vasco pegou ele por empréstimo, e hoje está jogando muita bola mesmo. É incrível, um jogador raçudo, um jogador que vai à frente, volta, e parece que está em todos os lados do campo, uma presença enorme, e o Cano um faro enorme, sensacional. Acho que é isso. E agora sim, então a gente volta com o Nestor, que teve aí alguns problemas técnicos, mas acontece, porque vocês estão acostumados com os nossos debates sempre acontecendo alguma coisinha, mas não nos abalemos. Nestor, segue da onde tu parou. E aí, continua falando pra gente sobre o Botafogo. Desculpa aí quem tá assistindo, minha bateria acabou no meio, mas enfim, voltando, eu tava falando do gol do segundo gol do Botafogo, o último gol do jogo, e foi uma linda jogada do Calu pela esquerda, uma jogada nas costas do Iago Pikachu, que acabou deixando já ia falar Dembabi, que é o apelido dele. O Matheus Babi livre para fazer o gol e diminuir a vantagem, e a partir desse momento foi quando o Botafogo foi totalmente pro ataque, foi pro tudo ou nada, e nesse desespero assim de final de jogo teve um cruzamento que agora eu não me recordo se foi do Vitor Luiz ou do Bruno Nazário, eu acho que foi do Vitor Luiz, cruzou da esquerda e o Matheus Babi foi lá em cima, cabeceando no travessão, e depois o Fernando Miguel fez um milagre, uma defesaça do bom goleiro do Vasco, e aí acabou dessa forma, um resultado péssimo para o Botafogo. O Vasco vai com moral para o confronto contra a Copa do Brasil, que tem quinta-feira agora, e o Vasco ainda se mandou lá para o G4. O Botafogo está no Z4, então foi um resultado péssimo para o Botafogo e ótimo para o Vasco. Em diversos sentidos. Sobre o destaque que a Lauren tinha me perguntado, não tem como não ser o Matheus Babi, um garoto que foi contratado para ser o reserva do Pedro Raul, porque fez uns gols no campeonato, fez 5 gols no Campeonato Carioca pelo Macaé, teve uma passagem pelo América também, foi contratado para ser um reserva assim imediato, porque o Pedro Raul estava tendo problemas com lesões, e o Navarro, que é um jogador que foi contratado do Atlético Goianiense para ser o reserva imediato, não estava substituindo a altura, e está se firmando cada vez mais como titular. O Pedro Raul a torcida já está ficando bastante pé da vida com ele, porque existem diversos boatos de que ele está aproveitando bastante a vida no Rio de Janeiro, se é que vocês me entendem, e o Matheus Babi está aí se mantendo muito bem no time. Ele é meio desengonçado, tem as dificuldades, mas é um jogador que sabe finalizar, cria dificuldade para a defesa adversária, e acho que ele com o Calu tem grande chance de se manterem uma sequência boa, de criarem boas coisas para o Botafogo futuramente. Eu quero voltar agora pro Victor, porque eu quero conversar sobre a campanha do Botafogo. Com a vitória aí, o time assumiu, só deixa eu confirmar aqui, a quarta colocação com 17 pontos. É algo que a gente estava preparado para ver aí vindo da equipe do Vasco, ou o autor está fazendo um trabalho de renovação no time, conseguindo mostrar e conseguindo colocar o Vasco aí para essa briga no Brasileirão. Bom, esse campeonato é um campeonato que tá sendo marcado pela irregularidade, né? Um campeonato que você não vê ninguém regular. Então, o próprio Inter, que vinha muito bem
tropeçou agora nessa rodada e já abriu margem já para os outros clubes chegar. Claro que também o Flamengo tropeçou, o Palmeiras tropeçou, e desse meio aí, quem se deu bem foi o Atlético Mineiro e o Vasco, né? Que o Vasco pegou a quarta colocação agora, né? São Paulo está ali em terceiro lugar, depois Atlético Mineiro e Internacional. Então, esse campeonato irregular, você tem brecha para tudo. É o que rolou exatamente nessa rodada. Os favoritos, praticamente todos perderam. Então, você fica... É imprevisível, né? O campeonato. E essa campanha do Vasco é uma campanha que é muito da união, entendeu? Porque o Vasco sempre o que marca o elenco do Vasco é isso. Todos os jogadores que passam por lá, próprios jogadores grandes, eles falam que é um clube que você se identifica, porque é um clube que você luta, não é um clube assim de brincadeira, é um clube que você quer se dedicar, porque tem uma torcida muito, muito grande, uma torcida que pega no pé também. Então, o Vasco acaba se tornando uma referência, entendeu? E calhou que desse ano o Vasco tem um começo de ano, um começo de temporada, na verdade, né, muito bom, né? E eu acho que a previsão é muito otimista, né? Agora com esse jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo, o Vasco pode ter os desfalques novamente voltando para jogar. Então são jogadores muito importantes, né? O Andrei dá uma dinâmica enorme ali. Jogador muito, muito bom mesmo. O Vinícius também na ponta. Vinícius na ponta talvez seja o grande escape, porque é um jogador que ele vai pela ponta, ele e o Thales, ele vai embora, e os laterais e quem está marcando não consegue, porque é jogador de velocidade, de força, então é muito difícil você encontrar isso, entendeu? Então eu acho que a previsão para o Vasco nesse campeonato, claro que a gente almeja uma Libertadores, mas eu acho que se nós já conseguimos uma Sul-Americana ou algo assim, já é para se comemorar, porque o elenco do Vasco é um elenco curto, né? Então, e ainda mais que esse ano é ano de eleição, então é bem conturbado, entendeu? Então é bom a gente acumular pontos, né? Porque a gente não sabe. Sempre tem aquele turbilhão, da mesma forma que quando o Eurico foi sair, e ele vendeu diversos jogadores, o Matheus Vital para o Corinthians, teve aquele meio desmanche no meio do campeonato. Então é sempre bom você acumular pontos para ainda mais com algo que vai acontecer tão grande assim como é a eleição do Vasco. Antes tu falou sobre a relação da torcida, que é uma torcida que empurra, que incentiva, que faz com que o time jogue mais forte, que assuste, pressione os adversários. A torcida tá fazendo falta pro Vasco nesse momento? Ou tu acha que o time tá conseguindo aí se conter e mostrar bons resultados? Bom, na minha teoria, né? Claro que sente uma falta, né? Mas eu acho que para alguns jogadores que não estavam em alta, foi muito bom. O caso do próprio Felipe Bastos, o Henrique. Então, os jogadores, por não ter torcida naquele momento do jogo, eles estão aproveitando, entendeu? O próprio Henrique, cara, como eu comentei aqui, o Henrique é totalmente diferente, né? Claro que tem a própria questão que ele comentou, que o Ramon Menezes deu muita confiança para ele, isso é essencial. Todo departamento que você trabalha, seja futebol, seja qualquer coisa, você precisa de confiança. Você precisa ter uma confiança de você poder fazer aquilo que você sabe, entendeu? E eu acho que o Henrique era isso que faltava, né? O jogador já é 4, 5 anos no elenco e nunca tinha feito um gol. Fez um gol contra o Goiás, naquele jogo louco, né? Que o Vasco acabou se classificando para prosseguir na Copa do Brasil. E então acho que a torcida nessa forma está sendo positivo, né? A falta da torcida, né? Mas é claro que quando a torcida voltar vai ajudar muito também, mas também é aquilo, né? Não vai ajudar só o Vasco, vai ajudar diversos clubes, porque tem clubes aí que sofrem muito com a falta de sua torcida. Clubes com mais jogadores que rendem de verdade. Então eu acho que a torcida é outra coisa, entendeu? O próprio o Flamengo também, eu acho que com a torcida seria um pouco mais difícil também por causa dessas mudanças que têm acontecido, né? Entre o Domenech, então tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Mas eu acho que está sendo positivo esse período, pelo menos de ausência da torcida.
Tô fazendo uma correção. Acho que eu falei Autori para perguntar do Botafogo, do Vasco. Mas é que o Autori tá na minha cabeça agora porque eu quero fazer uma pergunta pro Gilvan. Gilvan, como que tu analisa aí o trabalho tanto do Autori quanto do Ramon Menezes? Tu acha que são trabalhos positivos ou ainda falta um pouco eles conseguirem mostrar para o que vier? Acho que o trabalho do Ramon já é para ser elogiado, como o próprio amigo vascaíno falou. É um ano difícil no clube, um ano de eleição, e ele conseguiu trazer a equipe para junto dele, tem conseguido dar esse respaldo aos jogadores, acho que até blindar das próprias críticas, blindar dos problemas financeiros que o Vasco vem enfrentando, atraso de salários e várias outras questões. Acho que esse bom momento justamente passa muito pelo Ramon. Acho que se fosse qualquer outra peça ali, acho que não estaria tão encaixado. Vale lembrar também que Ramon já conhece muito bem a equipe, o clube, a estrutura, já conhece bem como acontece ali ano de eleição, esses próprios é, situação financeira razoável que o Vasco vem passando, acho que ele já conhece todo esse panorama. E a mesma coisa pelo Autuori. Autuori, que já trabalhou no Botafogo, conhece bem o clube. E você vê que o Autuori, apesar de ele ter parado um tempo, voltou, parou, mas ele se mostra querendo trabalhar no Botafogo. Ele se mostra a querer se dedicar ao clube. Clube que ele mesmo já conquistou o título de 95 pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, apesar de o trabalho dele vem sendo bastante bom também, nesse sentido, da mesma coisa de Ramon. Agora, uma coisa assim, a equipe vem jogando bem, conseguiu fazer frente a diversos clubes, ao Botafogo, ao Flamengo, me perdoe, ao Corinthians, ao Galo, mas assim, vai ser muito difícil seguir esse trabalho se não vir as vitórias. Acho que a torcida vai começar a pegar no pé. Tá fazendo frente, tá, mas tem uma hora que o campeonato necessita dos pontos, das vitórias. Não adianta só ficar nessa enrolação, digamos assim, fazendo frente, mas não conseguindo ganhar. Vale lembrar que contra o Flamengo tomou o gol besta no final e aí perdeu os 2 pontos. Contra o Corinthians também foi um gol tomado já no final. Até contra o próprio Atlético Paranaense, agora na última rodada. Então, assim, tem uma hora que você precisa começar a vencer, apesar de ser o início do campeonato ainda, é nesse momento que você tem que acumular os pontos, o que o Vasco vem fazendo, para chegar lá na frente e chegar mais tranquilo, não chegar com a corda no pescoço, digamos assim. Mas de antemão os trabalhos são bons, acho que tem para onde crescer e acho que vai dar muito certo. Tanto o Autuori, que acho que ele consegue reverter esse quadro, quanto o Ramon vai continuar a crescer com o Vasco. Vamos agora falar sobre Autori. Nestor, como que tu tá vendo aí o desempenho do Botafogo, que é o 17º colocado? Como que tu tá vendo aí o trabalho feito? E o que tu acha que falta para a equipe alavancar? Sair desses 9 pontos e subir na tabela? Bom, eu concordo muito com o que o Gilvan falou. O time não vem jogando tão mal assim. Eu acho que a pior partida foi contra o Curitiba em casa, que empatou de 0-0. Mas os outros jogos não foram tão ruins. Até próprio hoje, eu acho que não que a vitória do Vasco tenha sido injusta, mas eu acho que um placar mais justo teria sido um empate. Mas, enfim, a questão é que precisa de resultado. O Autuori é um cara que tem muita moral com a torcida, muita moral com a diretoria, mas se não vier resultado, vai ficar difícil segurar, entendeu? Eu acho que nas próximas rodadas, dependendo muito de como vai ser o confronto da Copa do Brasil, caso, supondo que consiga uma classificação, é, ele consegue manter o trabalho até fevereiro, pelo menos, que é quando termina a temporada, mas ele já falou abertamente que a ideia dele não é seguir como treinador, que ele não aguenta mais esse calendário do futebol brasileiro, que ele quer virar diretor e subir para diretor no Botafogo mesmo, no próprio Botafogo. Mas enfim, sobre a campanha que você perguntou, obviamente não é nada boa. Você olha um time como o Botafogo em 17º lugar, que criou uma certa ilusão na torcida, em boa parte da torcida, por ter contratado nomes interessantes como Honda, Calu, Bruno Nazário, enfim,
próprio Pedro Raul, mas precisa adquirir resultados, e para isso a fase não está, já poderia estar bem melhor se não fossem os gols tomados no final, né? Se tivesse ganhado do Flamengo, se não tivesse tomado o gol do jogo contra o Corinthians, se não tivesse tomado o gol no último lance, que acabou sendo um empate, um bom resultado com o Atlético Paranaense, porque poderia ter tomado a virada. O Nicão isolou um pênalti. Você precisa ter concentração no final, até o final do jogo, até porque o Autori tem que botar na cabeça dos jogadores que o jogo é 90 minutos mais acréscimos, né? E precisa subir na tabela. O Botafogo já tem 6 empates no campeonato, ano passado teve 3 no campeonato todo. Essa é antes das 10 rodadas, o Botafogo já tem 6. Para vocês verem como o número de empates é exagerado. E se vocês pegarem aí para pesquisar, quando um time tem um grande número de empates assim, o resultado no final do campeonato não é nada bom. Então tem que começar a vir as vitórias. São uma vitória, é apenas a segunda derrota, perdeu para o Vasco, para o Inter, mas são 6 empates, um número muito alto, que com vitórias, com jogos que poderiam ter vindo as vitórias. Vai ter uma sequência agora de Vasco na Copa do Brasil, Santos em casa, que é um jogo que o Botafogo pode ser determinante para o Botafogo. O Botafogo precisa ganhar esse jogo do Santos em casa para conseguir respirar na tabela e conseguir chegar com moral para o confronto de volta contra o Vasco, que será sem ser nessa, na outra quarta-feira. Então, o desempenho não é dos piores, porque quem tá vendo o jogo do Botafogo, eu acho que tirando o jogo do Curitiba, o time não tá jogando mal assim, tem criado oportunidade, mas precisa melhorar a finalização, precisa ter atenção até o final do jogo, e isso só vai conseguir com treino e foco total, que eu acho que é uma coisa que o Autuori vai cobrar cada vez mais da equipe do Botafogo. Então, a gente já vai encerrando aqui, mas eu quero fazer uma pergunta muito importante que eu faço em quase todos os nossos debates, porque temos Copa do Brasil, né? Aí, pela quarta fase, e aí, óbvio que vamos ter clássico entre os times que se encaram aí no jogo de ida, que é na quinta-feira, dia 17 às 19 horas, lá no Newton Santos. E aí, então, o primeiro jogo é Botafogo Vasco. Eu quero saber de vocês o palpite para essa partida. Aí já começamos com o Nestor, ele foi a última pessoa a falar. Nestor, qual que tu acha que vai ser o palpite? E se arriscar, eu quero saber quem vão ser aí os autores dos gols, se tiver também, né? Então fala pra gente, qual é o teu palpite para a partida? Bom, é muito difícil, né? Porque o jogo acabou de acabar, o mesmo confronto que vai ser na quinta-feira. Mas eu já tinha comentado algumas vezes com amigos meus, eu acho que esse confronto tem tudo para ser definido nos pênaltis, sinceramente. Ou uma vitória de cada um por um gol de diferença, ou 2 empates. Eu chutaria que iria para os pênaltis. Mas vou de 1-1 esse primeiro confronto. Gol do Bruno Nazário e um gol do Cano, para variar um pouco. Alô, pessoal do Cartola. Não, Cartola não é da Copa do Brasil, mas o Cano tá arrasando no Cartolinha. Victor, palpite e autores dos gols. Se tiver gol. Bom, como eu falei, né? Clássico é clássico, né? Mas eu acho que com os desfalques voltando, o Vasco tem não se torna favorito, né? Mas é aquele 40% contra os 60%, né? Aquela diferençazinha assim, leve, né? Porque o Vasco tem jogadores importantes também, como o Botafogo também. O Botafogo também demonstrou muito que o Calu é muito bom jogador, cara. Um jogador que você vê que estava de reserva lá e vem para cá, consegue jogar um futebol de alto nível, só precisa ter paciência. Voltando sobre o jogo, eu acho que eu espero um 1-0 só. Vai ser um jogo assim bem fechado, porque ainda mais por esse jogo já, né? Então, as equipes já estão se estudando há um tempinho, né? Então, acaba que o confronto será muito aberto, mas também é aquilo, né? Uma bola define o jogo. Então, acho que vai ser 1-0, Cano. Cano, com certeza. Silva, quem vão ser aí? Qual que vai ser o teu palpite e quem serão os autores dos gols?
Bem difícil. Acho que o Botafogo leva essa primeira partida, mas no confronto geral, acho que o Vasco passa. Para mim, vai ser 2-1 Botafogo, Bruno Nazário e Calu. E pelo Vasco, marca Iago Pikachu. E vamos de Pikachu aí anotando gol, será? A gente conta, obviamente, para vocês tudo o que aconteceu na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileirão, tudo para vocês. Então já aproveitem, se inscrevam no nosso canal, já ative o sininho para receber a notificação de quando os nossos vídeos estarão no ar. Óbvio, já dá aquele like maroto para ajudar a gente aí a aumentar cada vez mais o nosso trabalho. E, óbvio, deixe aí nos comentários qual que é o seu palpite para a partida do jogo de ida, que acontece na quinta-feira, dia 17, lá no Milton Santos, pela quarta fase da Copa do Brasil. Isso aí, já como terminamos, Botafogo e Vasco encerraram a 10ª rodada do Brasileirão, vamos rapidinho para a tabela. Internacional está em primeiro com 20 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 18, com os mesmos pontos, São Paulo fica em terceiro, Vasco aparece em quarto, Flamengo em quinto e Palmeiras em sexto, ambos empatados com 17 pontos. Com 15 pontos está o Santos em sétimo, Fluminense em oitavo com 14, já o Ceará em nono com 13, Fortaleza em décimo, Atlético Goianiense em 11º e Grêmio em 12º, ambos com 12, todos com 12 pontos, Atlético Paranaense em 13º, Sport em 14º com 11 cada um, Corinthians em 15º, Bahia em 16º, Botafogo em 17º, cada um com 9 pontos, Goiás em 18º e Coritiba em 19º com 8 pontos cada, e Bragantino em 20º aí, lanterninha da competição com 7 pontos. E aí, mas óbvio, 10ª rodada acabou aí agora e tem muito ainda para acontecer, faltam 28 rodadas para encerrar o nosso Campeonato Brasileiro e óbvio, nada está definido. Botafogo pode virar tudo e chegar lá no topo? Pode, né? Tudo pode acontecer, mas a gente te conta com detalhes aqui no nosso canal, então fica aqui com a gente, vem saber mais sobre Libertadores, Copa do Brasil, campeonatos europeus, tudo aqui com a gente, então se inscreve, ativa o sininho e óbvio vai lá em www.futebolnaveia.com.br, prognóstico, pós-jogo, pós-rodada de todos os campeonatos, MLS, mexicano, aí uruguaio, argentino, brasileiro, A, B, C, D, E, D, se tiver também a gente cobre. Aí vai acompanhar a gente lá no nosso site www.futebolnaveia.com.br, no Instagram, lives exclusivas, também notícias em tempo real, tem lá bastante interação pelos stories, então arroba futebolnaveia.br para a galera da resenha que gosta de conversar sobre tudo que está acontecendo no mundo da bola, @FNVBR no Twitter. Então segue nas nossas redes sociais, fica ligadinho por dentro de tudo que está acontecendo no futebol. E óbvio, a gente volta aí no meio da semana para falar sobre Copa do Brasil, Liberta, e óbvio, Brasileirão, que vai ter um confronto aí no meio da semana. Tchau, tchau!